Obvodny, o abismo de granito. A soberba humana é uma arquiteta perigosa. Nós erguemos cidades sobre ossos, cobrimos pântanos com ouro e acreditamos que o concreto é suficiente para silenciar a terra. Mas a história não perdoa o esquecimento. Sejam bem-vindos ao Dark Forense. Enquanto o mundo admira São Petersburgo como a Veneza do Norte, com seus palácios imperiais e grandeza czarista, nós vamos olhar para o que foi varrido para debaixo do tapete. Toda a cidade tem suas veias, mas também tem o seu esgoto. O canal Obvodny é a prova física da nossa arrogância. Cavado no século XIX, ele nunca foi feito para ser belo. Foi projetado como um fosso sanitário, uma fronteira brutal para separar a nobreza do centro da sujeira e das doenças da classe operária. Mas os arquivos policiais contam uma história que a engenharia não previu. Décadas de registros mostram que a taxa de mortalidade nestas margens desafia a lógica estatística. Relatórios oficiais rotulam as mortes como acidentes ou desespero, mas os dados desenham um padrão geométrico de tragédia que não pode ser coincidência. Quem analisa os fatos friamente chega a uma conclusão inquietante. O Obvodny não é apenas um corpo de água estagnado fruto do progresso industrial. Ele é uma entidade com fome. E a humanidade cometeu o erro fatal de achar que poderia controlá-lo. 1923, o auge do materialismo soviético. A ordem do governo era simples: aprofundar o leito do canal para passar tubulações de aquecimento. Homens, máquinas e vapor contra a lama. Mas ao rasgar o fundo lodoso, as pás de aço encontraram resistência. Não era rocha natural. Eram lajes de granito polido, imensas, dispostas em um círculo ritualístico perfeito. Diários do engenheiro-chefe daquela escavação descrevem símbolos entalhados naquelas pedras que pareciam vibrar quando olhados de relance. Um arqueólogo local foi chamado às pressas e identificou a estrutura como um capiche, um altar de sacrifício das antigas tribos pagãs da Carélia, muito anterior à fundação da cidade. O arqueólogo implorou ao comissário soviético. Ele disse: "Isso não é um túmulo feito para honrar os mortos, é uma prisão feita para conter algo vivo." Ele alertou que aquele círculo de granito servia como um selo para manter uma força antiga presa no fundo do pântano. O regime soviético não tinha tempo para maldições ou superstições. Eles riram do aviso. Ordenaram a destruição imediata. As pedras sagradas foram arrancadas, quebradas com marretas e transformadas em meio-quil para as calçadas da Avenida Ligovsky. Naquele momento, sem saber, eles abriram a porta. Os efeitos foram imediatos. Nos meses seguintes à profanação, a atmosfera da obra mudou. O diário relata operários robustos tendo crises de choro repentinos, sem motivo. Outros eram encontrados parados, imóveis por horas, olhando fixamente para a água turva, como se estivessem hipnotizados esperando uma ordem. O primeiro suicídio aconteceu uma semana depois. Depois outro e outro. A lenda diz que a água do Obvodny ganhou consciência naquele ano. Ao removermos as pedras, permitimos que a energia daquele xamã vingativo, ou a coisa que ele adorava, se fundisse ao canal. A água deixou de ser um elemento passivo da natureza. Ela se tornou um predador de emboscada. Mas ela não caça o corpo através da força, ela caça a mente. Os poucos que sobreviveram a uma queda no canal descrevem o processo com uma similaridade aterrorizante. Eles chamam de o calado silencioso. Imagine que você está caminhando pela banha à noite. Há carros passando, barulho de trens, o vento. De repente, o som é cortado. O mundo fica mudo, o ruído da cidade desaparece completamente. E então você ouve, não com seus ouvidos, mas uma vibração na base do seu crânio, uma voz que puxa. Eles dizem que a água perde a aparência líquida, ela parece sólida, parece um refúgio acolhedor.
A vontade de pular não vem da tristeza ou da depressão, vem de uma necessidade física violenta, como a necessidade de respirar depois de prender o ar. Seus músculos se contraem para o salto antes que o cérebro entenda o que está acontecendo. Você se torna um passageiro no próprio corpo. É uma possessão relâmpago. A água exige carne. E a cada 10 anos, sempre nos anos terminados em 3, sua fome se torna insaciável. Hoje, milhares de pessoas passam por ali todos os dias. Carros, ônibus, turistas tirando fotos. As pedras do altar ainda estão por aí, espalhadas, trituradas, servindo de calçada na Avenida Ligovski. Todos os dias, milhares de botas pisam nos restos daquela prisão, vibrando a maldição de volta para a terra. O canal Obvodny parece calmo hoje, apenas água suja e prédios velhos. Mas se você estiver andando por ali e o silêncio cair de repente sobre você, não pare, não tente entender e, pelo amor de Deus, não olhe para a água, porque se você olhar para o abismo do Obvodny, ele já viu você. Comenta aqui embaixo. Se esse caso te deu arrepios, não esquece o like e se inscreve no canal para mais mistérios que a realidade não explica. Até a próxima!